Boa noite. Nós vamos concluir hoje um trabalho que nós iniciamos nesse mês de julho, que foi um seminário distribuído às quartas-feiras sobre o processo obsessivo. Uma temática muito importante nas nossas vidas. E durante essas quartas-feiras nós tivemos aqui muita informação sobre o que é o processo obsessivo, de que forma ele acontece em nossas vidas, como nós podemos nos ajudar para que ele não nos alcance, e se já está em nós, qual a terapia. Tudo isso nós já vimos no trabalho que a Silvia e o Mário Lúcio nos trouxe. Então hoje nós vamos encerrar falando sobre mentes interconectadas e a lei de atração no viés da obsessão. Porque é importante que a gente compreenda o quanto o nosso pensamento exerce em nossas vidas uma força muito grande. E nós vamos conversar a partir dessa questão das mentes interconectadas e a lei de atração. Primeiro a gente procurando entender o que seja a mente, porque muitos de nós fazemos confusão entre mente e cérebro. Então a mente, segundo os dicionários, é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, o espírito, o pensamento e o entendimento. Então não é a nosso cérebro material. A mente, como ele bem disse, escreveu aí, é a parte incorpórea, a parte espiritual. E interconectar é firmar uma conexão entre uma coisa e outra. Então nós vamos conversar aqui sobre essa interconexão entre mentes, pensamentos nossos com pensamentos de irmãos encarnados ou desencarnados. E a lei de atração, que é essa lei que é divina e que une todos os seres, na qual nós todos estamos submetidos, também é uma lei que nós vamos conversar um pouco sobre ela, para a gente entender bem. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, falando sobre essa questão, ele deixa claro que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. O dínamo é como se fosse um motor que dá força. Então o cérebro não produz pensamento, embora alguns cientistas materialistas entendam que assim seja. Eles acreditam, muitos deles, que quem pensa é o cérebro. E nós estamos estudando a doutrina espírita e entendendo que a mente é que produz os pensamentos e que o cérebro é esse motor que vai dar força, que vai dar permitir que esse pensamento se expresse. Para a gente entender bem isso, se alguém tiver dúvida, a gente pode pensar num rádio que a gente tem em casa. A gente liga o rádio, sintoniza uma emissora e ouve uma programação. Mas aquela programação está sendo feita dentro do rádio? Com certeza que não. Está sendo lá na emissora que está sendo produzida. Mas ela está sendo transmitida através daquele rádio. E não só o rádio da minha casa vai transmitir aquela programação, como todo e qualquer rádio que sintoniza aquela emissora naquele momento. Da mesma forma, nós temos o nosso aparelho de televisão em casa, e a gente liga a televisão e assiste uma programação, que tanto pode ser local, como pode ser de outros estados, como pode ser de outros países, ao vivo. Mas aquela programação ela não está acontecendo ali dentro daquele aparelho. Ela está acontecendo numa emissora, em algum lugar do mundo. No entanto, o aparelho está transmitindo. Não só na minha casa, como qualquer aparelho de TV que sintoniza aquele canal. Isso é para ver se a gente consegue entender que a nossa mente é essa estação transmissora que não está dentro do nosso cérebro, no sentido de dizer, todos os pensamentos são trabalhados no cérebro. Não, o cérebro é só o rádio. O cérebro é só a TV. O cérebro é só esse aparelho que recebe essas informações, que recebe esses pensamentos e através dele
nós, aqui encarnados, percebemos o nosso pensamento, nos ligamos a ele, ou entendemos algumas coisas, nos vinculamos, como nós vamos ver daqui a pouco. Então a força do pensamento influencia no destino do homem, realidade que ninguém pode ou deve ignorar. Nós precisamos entender que somos seres pensantes e que esses pensamentos, eles influenciam muito, muito, muito nas nossas vidas. Naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza. Então nós não podemos ignorar esse pensamento. Nós precisamos prestar atenção que nós somos seres pensantes. E de agora em diante, registrar bem pensamentos. Preciso me entender melhor com esse nome, com essa ideia, o que é esse pensamento na minha vida. Segundo estimativas de neurocientistas, o ser humano produz cerca de 50 mil pensamentos por dia. Veja como são as coisas. A gente nem se dá conta, né? Se a gente se perguntar assim, eu tenho 50 mil pensamentos por dia, nós já paramos para pensar no que a gente está pensando? A gente já parou para pensar quais são as ideias que ocorrem de vez em quando na nossa mente? O que chega? O que a gente está pensando? E diz também o seguinte, que 92% referem-se a questões desnecessárias. E só 8% são bem utilizadas. Então veja bem, nós temos 50 mil pensamentos por dia, 92% é desnecessário, é aquele pensamento bobo que vem e diz assim, que coisa mais esquisita esse pensamento, está nem pensando nisso. Ora, eu vou lá pensar nisso. E a gente precisa estar atento, porque são pensamentos que nos tiram do sério, como diz a história, são desnecessários na nossa vida. Então a gente de repente se deixa levar por um pensamento. Vem uma ideia, a gente está lá no trabalho, quem é ciumento, por exemplo, está lá no trabalho, aí de repente vem aquele pensamento, o que fulano está fazendo uma hora dessa? Pronto, já me desliguei do pensamento, já estou pensando na pessoa, imaginando mil coisas, criando mil situações, pensamentos desnecessários. Então só 8% a gente aproveita bem. E a nossa meta é reverter esse quadro. É aproveitar 92% e ver se esses 8% de inútil a gente não dá para zerar ainda, né? Então veja bem, todas as vezes que eu estou pensando e que eu presto atenção no meu pensamento, se eu me der conta, são pensamentos inúteis. Vamos fazer esse exercício? Prestar atenção. Olha, mas o que eu estou pensando? Não sei se vocês já se perguntaram isso. De vez em quando eu penso nisso. Mas para que eu estou pensando nisso? O que eu tenho que estar pensando nessa situação? E dificilmente eu me foco naqueles que realmente são necessários. Naquilo que eu preciso pensar, naquilo que eu preciso realizar. Então, precisamos prestar bem atenção. A Joana diz que nossa mente é um corcel rebelde, é um cavalo rebelde. Que a gente tem que sempre estar domando. Que a gente tem que sempre estar pegando ele e dizendo, epa, peraí, o pensamento vai lá, não sei para onde, não, não quero você ali, venha para cá. Eu quero você aqui pensando o que eu quero pensar. Não esse pensamento que vem. Mas vamos entender por que esses pensamentos chegam assim, tão desordenados. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis, que quem não conhece Leon Denis, é um ser grandioso que viveu ao tempo de Kardec, que acompanhou o trabalho de Kardec, que tem obras belíssimas, maravilhosas, inclusive essa obra. Ele diz o seguinte: pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio que vivemos. É justamente isso. Por que a gente pensa raramente por nós mesmos? Porque volta e meia a gente pensa, que pensamento é esse? Esse pensamento está ali. Então, nós não estamos pensando os nossos pensamentos, nós estamos pensando pensamentos que não são nossos. E são pensamentos incoerentes, porque veja bem, só para exemplificar, às vezes nós estamos vivenciando um problema sério, estamos sem saber como solucionar, de repente vem um pensamento extremamente incoerente e me diz que a solução é tirar a minha vida.
E aí eu não presto atenção à incoerência desse pensamento. Que pensamento louco é esse? Não quero esse pensamento na minha casa mental. É a hora que eu tenho que dispersar. São pensamentos incoerentes, que nós vamos entender daqui a pouco por que eles acontecem. Então, poucos homens sabem viver o próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Nós ignoramos o reservatório, o manancial de forças que estão em torno de nós, que a gente pode absorver o que é de bom e dar vazão ao que não serve, ao que não presta, que não vai nos favorecer na vida. Então, veja bem, a física nuclear afirma que vivemos num verdadeiro mar de pensamentos que se propagam através de ondas. Isso quem diz é a física quântica. Nós não vamos trabalhar aqui física quântica, mas nós utilizamos esse exemplo aqui para mostrar que Emmanuel, na obra Sinal Verde, diz: não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Eu vi essa imagem na internet, eu achei perfeita para a gente entender isso. Nós estamos, sim, num verdadeiro mar de pensamentos. Porque, veja bem, nessa sala aqui, nós estamos mergulhados no mar de pensamentos. Todos nós estamos pensando. Então, nós estamos mergulhados nesse mar de pensamentos, no ambiente que nos encontramos aqui, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, na sociedade. Esse mar de pensamentos, como diz Emmanuel, está em torno de nós, mas o nosso impositivo é de ajustar em benefício próprio. Eu tenho que ajustar o meu pensamento para saber qual é o tipo de pensamento que eu quero sintonizar. Qual é o tipo de pensamento que me favorece. Qual é o tipo de pensamento que me faz bem. Porque se eu não ajustar nesse mar de ondas mentais, eu vou assimilar tudo o que está aí. E aí, às vezes, a gente chega num ambiente, seja num local de festa, seja num lugar de oração, seja onde for, e a gente fica ali em silêncio, de repente vem um pensamento. Pensamento doido. Está ali pensando nisso. A gente pode estar captando o pensamento de alguém que está ali próximo da gente, que está pensando algo, esse pensamento se propaga, nós estamos mergulhados nessa onda e de repente a gente capta um pensamento sem a gente se dar conta que está pensando alguma coisa que alguém também está pensando naquele momento, ou alguém capta o nosso pensamento. No Livro dos Espíritos, na questão 460, Kardec nos diz: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordam a um só tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrário uns aos outros. Então é isso que nós acabamos de dizer. Só confirmando com Kardec, quando eu tenho espírita, que nós somos uma alma, lembrando que lá no Livro dos Espíritos, Kardec define bem que a alma não é o espírito, a alma é o ser encarnado. A alma sou eu. O meu espírito, eu sou um espírito que penso. Então eu sou uma alma que tem um espírito que pensa. E aí, para não formar confusão, é porque esta alma está aqui presente quando eu estou viva. Quando eu desencarno, a alma se foi. Então cadê aquele ser que estava aqui? A alma de Dora não está mais ali. O corpo não é só ela. Então a alma é o ser que está se expressando. Então ele diz: vossa alma é um espírito que pensa. Nós pensamos, mas ignoramos frequentemente muitos pensamentos que vos acordam a um só tempo sobre determinadas coisas que às vezes são bons para a gente e outros não são. Basta que a gente preste atenção, se a gente ficar atento, buscando uma boa ideia e de repente às vezes, poxa, que ideia maravilhosa que veio agora. A gente sintonizou uma onda boa. Já André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos diz o seguinte: onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, onde há pensamentos, todos nós aqui pensamos, todos nós aqui estamos pensando. Então, existem correntes mentais aqui que a gente não vê. Essas correntes mentais, elas estão se cruzando. Daí gera essa interdependência
e a associação. Porque um pensamento que chega para mim, que é um pensamento que eu digo assim, eu penso igual a essa pessoa. Não sei se já aconteceu com vocês, da gente ver uma expressão de alguém e dizer assim, eu penso exatamente igual a essa pessoa. Então, um pensamento que me chega, que é tão semelhante ao meu, eu apoio assim, e fica aquela interdependência, tanto o pensamento da pessoa que veio para mim, como algum que eu possa ter gerado. E aí ele diz, em todos os domínios do universo que opôs a influência recíproca, ninguém permanece fora do movimento de pergunta incessante. Então nós estamos a todo momento pensando, por quê? Houve um momento na nossa evolução em que a gente era como os animais, nosso pensamento era fragmentado. A gente não tinha uma ideia concreta, a gente não tinha um pensamento que a gente pudesse materializar, que a gente pudesse projetar, nada disso. Mas chegou também um outro momento na nossa evolução em que nós passamos a ter pensamentos contínuos. Em que a gente hoje consegue ter ideia de alguma coisa, a gente consegue planejar alguma coisa. E daqui a pouco eu sei o que eu pensei. Eu posso organizar tudo ali, amanhã eu pegar esse pensamento, melhorar e tudo mais, por quê? Porque eu tenho essa capacidade de pensar continuadamente. Agora, diz André Luiz que a partir do momento em que nós conseguimos, que nós conquistamos essa capacidade do pensamento contínuo, nós não paramos mais de pensar. Não dá para a gente dizer assim, vou desligar, não mais pensar. Se a gente não quiser pensar por a gente vai receber onda de pensamento todo momento, mas nós não vamos mais poder parar de pensar. Então nós tanto vamos lançar pensamentos como vamos receber pensamentos. Essa foi a condição que Deus criou para nós, para nos manter interconectados no universo. Então nós estamos a todo momento nesse movimento de permuta incessante. E aí Kardec, esclarecendo melhor essa questão dos nossos pensamentos, para que a gente tenha muito cuidado com o que a gente pensa, ele nos diz o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito como um espelho, toma nele corpo e aí de certo modo se fotografa. Isso quer dizer que quando eu penso, embora ninguém esteja vendo o que eu estou pensando, o meu pensamento está se projetando. O meu pensamento está tomando forma no meu perispírito, no envoltório perispirítico, como se fosse num espelho. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então eu penso, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas o meu pensamento está se projetando como uma tela. E os espíritos que estão em torno estão lendo o meu pensamento. Estão sabendo exatamente o que eu estou pensando. Por quê? Porque a partir do momento em que eu começo a pensar, eu crio aquela cena. Vocês foram convidados para uma festa de formatura. Daqui a uma semana. Aí você pensa assim, meu Deus, em que roupa eu vou? Sem fazer a roupa, você já pensa no modelo da roupa, na cor da roupa, no sapato, você já se vê vestido. Pensa como vai ser o cabelo, a maquiagem que vai fazer. Pode pensar até na festa, como é que vai ser lá e tudo. Tudo aquilo ali, sem se dar conta, você está materializando no mundo espiritual aquelas imagens. São criações mentais. E essas criações, elas se projetam. Aí Kardec diz, tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vida e a cena inteira é pintada como um quadro, tal qual se desenrola no espírito. Então alguém pode estar diante do outro, pensando numa vingança contra ele, e quem está na frente dele não está nem percebendo isso. E ele está mentalizando como fazer, de que forma
onde vai montar a cena, onde vai isso, onde vai aquilo. Aquilo se projeta. Aquilo que ele está pensando, ele está criando formas, pensamentos. E esses pensamentos se projetam no mundo espiritual. Então, uma entidade que quer nos prejudicar ou que quer prejudicar aquela pessoa, imediatamente se atrai por esse pensamento. E a partir daquele momento é como se dissesse assim, agora eu tenho um compasso para a gente fazer isso aqui. E começa a potencializar aquela ideia, criando elementos que eu não tinha nem pensado. E eu não me dou conta porque a princípio a ideia surgiu de mim, era eu que queria fazer isso. Então eu penso que tudo aquilo é de mim, e na verdade não é. Considerando que toda e qualquer ação e todo e qualquer pensamento fica registrado na memória vital do espírito e no éter cósmico, pode-se caracterizar as formas de pensamentos como concretizações de pensamento. Então André Luiz já diz que essas formas de pensamentos, elas são concretizações. Ninguém pensa, mas eu não fiz. Mas você pensou, você desejou, você materializou isso para o mundo espiritual. Então você registrou isso em você. E você registrou na energia cósmica. Ficou registrado no universo. Aquilo ali você responde, como Jesus disse, sentiu, por aquele seu comportamento, por aquela atitude. Não é porque eu não fiz, mas eu não fiz, mas muitas vezes eu não fiz porque faltou a oportunidade. O registro foi tão forte que criou cenas, que criou tudo aquilo que eu não gostaria que fosse visto. As formas de pensamentos não se resumem a sentimentos baixos. Elas podem se originar de sentimentos nobres, como o amor ou a benevolência. Então, até agora a gente falou só de coisa negativa. Mas a gente pode pensar em coisas boas, a gente pode pensar no bem, a gente pode pensar numa ideia que a gente quer materializar, um projeto, uma coisa boa. E isso também criar forma. E isso também ficar um registro e ser, de repente, atrair amigos espirituais que querem nos auxiliar, que conhecem o nosso pensamento, os nossos desejos, e a partir daquele momento podem estar conosco para nos fortalecer. Agora, somente os espíritos já evoluídos é que conseguem dar forma e comandar com grandes poderes suas formas de pensamentos. Os demais espíritos as produzem inconscientemente. Então, só aqueles espíritos mais evoluídos é que conseguem materializar um pensamento bom. E quando eu falo espíritos mais evoluídos, nós podemos nos incluir. Nós que já estamos buscando o bem, querendo pensar no bem, nós temos a capacidade de criar um campo mental positivo, de pensar em coisas boas. Tantas vezes a gente está em casa pensando assim, mas vou criar um projeto dessa natureza, a gente estrutura ele todinamente. Depois a gente vai lá, coloca no papel, e daqui a pouco esse projeto está aí favorecendo as pessoas. Porque foram bons projetos, foram bons pensamentos, foram bons sentimentos. Eles encontraram resposta, respaldo no mundo espiritual, nós tivemos auxílio espiritual. Pessoas que também desejavam, como nós, fazer aquilo de realização, conectaram com o pensamento, estavam ali, e de repente aí a gente vai conversar e diz, olha, eu estava pensando numa coisa engraçada, também estava pensando nisso. E aí fecha, justamente por isso, pela sintonia. Mas assim, quando a gente fala dessa questão do pensamento, da gente projetar assim, o pensamento e o mundo espiritual poder nos perceber, a gente fica um pouco preocupado. E aí Kardec também pensou nisso, ele perguntou para os espíritos, haverá nome alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Poxa, então a gente está tão exposto assim, não tem nada que preserve, que ele esteja resguardado, que goze de absoluta liberdade? E olha a resposta que Kardec os espíritos disseram. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilar. A gente fala, mas é só pensar que estão vendo? Sim, no pensamento, como ele diz, nós gozamos de ilimitada liberdade, porque a gente pode escolher os pensamentos. A gente pode fechar a porta aos pensamentos negativos e não permitir que eles entrem. E aí eles não têm como nos pôr peias, como diz a história. Porque quando a gente libera a mente da gente
para que entidades negativas assumam o comando, a gente entra num processo obsessivo. Nesse momento é como se a gente estivesse preso. Porque nem o nosso pensamento a gente comanda mais. E aí, por isso que Kardec diz, no pensamento a gente tem ilimitada liberdade. Aí André Luiz chama a nossa atenção. Veja bem, se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoa. Então existe uma lei universal, que é essa lei do campo mental, que não permite que nada nem ninguém viole a minha mente. Aí você está se contradizendo. Não, não é isso. Vamos entender. Veja bem, a criatura consciente, é isso que nós precisamos ter consciência, que somos seres pensantes, que nós emitimos pensamentos, recebemos pensamentos, que temos que disciplinar os nossos pensamentos. A criatura consciente, no universo, ela apenas assimila as influências que se afeiçoam. Então aí é como se tivesse um campo vibratório em torno da gente, que a gente cria, que diz assim, aqui ninguém entra. Fazendo uma comparação grosseira, vamos dizer que ali seja o meu cartão de crédito. Eu tenho uma senha, só quem usa sou eu. Então não adianta a pessoa pegar sem a senha, ela não vai ter acesso a nada. De maneira nenhuma, não como. Agora, eu dou a senha. Pronto. Aí a pessoa com a senha faz tudo o que eu faço. A senha é a minha assinatura. O meu pensamento, quando eu abro o campo à inferioridade, eu associo, eu permito que outros entrem na minha vibração, no meu campo mental, que era a minha área preservada, e eu permiti que outras mentes invadissem, entrassem, e a partir daquele momento, ele tanto pode colher dos meus pensamentos como no dele. A gente vai dividir os nossos pensamentos. Então André Luiz, nos falando dessa lei do campo mental, ele diz que a primeira lei do campo mental é a lei da emissão. Então veja bem, o campo mental é resultado de emissão de ideias que nós criamos com nossa participação exclusiva e, portanto, com nossa total responsabilidade. Primeiro eu penso, primeiro eu emito um pensamento. A lei de Deus criou para mim esse campo e disse, olha, a primeira lei dele é você quem pensa, é você quem emite o pensamento. E aí Kardec diz, geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Primeiro eu penso na raiva, no ódio, no desejo de vingança, na tristeza, na decepção, não sei o quê, para depois outros pensamentos chegarem e se associarem aos meus. Então, a lei do campo mental primeira é essa. A resultado completamente, exclusivamente de nossa responsabilidade. Essa corrente de partículas mentais, nascidas de emoções, desejos, opiniões e vontades, constrói em torno de nós cenas em forma de quadros vivos que são percebidos em flechas ou imagens seriadas, ou cenas contínuas que nos colocam em sintonia com todas as mentes que harmonizam com os pensamentos que exteriorizamos. Então é como se dissesse assim, eu estou com ódio da pessoa, pronto, aquele sentimento já começa a gerar as imagens daquela pessoa, daquela revolta, daquilo tudo mais. São correntes de partículas mentais nascidas de emoções, desejos, opiniões e vontades. Da mesma forma, quando eu penso com amor, essas partículas também elas saem de mim, elas se projetam. E aí elas entram em sintonia com todas as mentes que se harmonizam com esses pensamentos que eu estou projetando nessa primeira lei. E aí a segunda lei é a da assimilação. A primeira, eu emito os pensamentos. Na segunda, eu assimilo. É obrigatório, eu não tenho como fugir. Faz parte da lei, justamente lei de atração. Então, essa da assimilação
estabelece que nós estamos ligados unicamente às mentes com quem nós nos afeiçoamos. Então, a partir desse momento, eu vou me ligar com quem pensa como eu penso, com quem sente como eu sinto, com quem deseja como eu desejo. É uma lei. E eu estou fazendo uso dessa lei. Portanto, a lei da sintonia é necessário haver aceitação das ideias para que assimilemos as interferências boas ou más que recebemos. Então, nós precisamos aceitar. Que é aquela coisa que nós acabamos de falar. Eu percebo uma ideia negativa, eu posso pensar sobre ela naquele momento e dizer, não, isso não é bom para mim, não vou cultivar esse pensamento. Não aceitei. Mas se eu acho que aquela ideia tem tudo a ver comigo, realmente é aquilo que eu estou pensando, o que acontece? Eu vou assimilar essas interferências, eu aceitei. E essa lei da assimilação não vai fazer nada. Porque eu aceitei, eu quis assim. Significa também que uma ideia que nos incomoda, que nos martiriza ou nos revolta, só persiste em nós pela aceitação que fazemos de seu conteúdo e pelas ligações que mantemos com o seu emissor. Isso é sério, porque às vezes a gente diz assim, o fulano, não, somos nós. No dia que a gente quiser fechar a porta, essas situações, essas ideias que nos incomodam, que nos martirizam ou nos revoltam, nós teremos um outro comportamento, nós não teremos mais a aceitação de pegar todo aquele conteúdo e deixar que ela nos destrua. A partir daquele momento, a gente diz assim, não, eu vou olhar para essa situação com a necessidade que ela tem, mas eu não vou permitir que essa situação venha e me destrua de maneira nenhuma. Então, é justamente essa assimilação que nós precisamos entender que depende de nós, assimilar todo o comportamento. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu trouxe essa imagem que eu achei muito interessante, quando ele diz assim, o homem pode ser considerado um pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Se a gente quiser passar a vida inteira olhando para o problema, e deixando o problema rodar na nossa cabeça, gerando que ali não está saindo nada, só pedras. Eu sou pedra, a pedra está na minha mão, é pedra em torno de mim e tudo mais. Então você é esse homem aqui, conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Então a minha vida vai ser uma pedreira, uma pedra que eu tenho que quebrar toda hora, todo instante. Eu não tenho como. E eu acho que não tenho como. Por quê? Porque eu estou com o pensamento exteriorizando, fomentando e nutrindo apenas aquela ideia. Joana de Ângeles nos diz que persistir em ideias fixas, em comportamentos obsessivos ou tensões emocionais deliberadamente violentas, nos escraviza a um ambiente psicicamente infeliz, com imagens que nós forjamos e que nos mantém no circuito de reflexos condicionados viciosos. Então, manter a ideia fixa naquela coisa que está me torturando, que está me maltratando, que está trazendo, às vezes, uma situação que já aconteceu, que já passou, que quem fez já nem se lembra mais, mas eu ainda estou ali, mantendo aquela ideia física, aquele pensamento, aquela ideia, me martirizando, essas imagens, como ela diz, vai forjando em nós uma onda que a gente vai ficando naquele reflexo condicionado e não consegue sair dele. A gente fica sempre naquele problema. A coisa se passou e a gente diz assim, mas naquele tempo, mas naquela época, mas... E a gente não consegue sair. Justamente porque a gente está persistindo em ideias fixas e comportamentos obsessivos ou tensões emocionais deliberadamente violentas. A gente sabe que não é fácil a gente passar por uma agressão violenta, por qualquer situação que nos traga transtorno e a gente superar assim, mas a gente precisa fazer um esforço para se preservar, acima de tudo. E aí Joana diz, em decorrência de vidas anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, angústia e pessimismo em razão de sua força desequilibradora. E são essas evocações inconscientes que primeiro assaltam nossa casa mental no cotidiano. Então, nós vimos de uma trajetória de
de lutas, de dificuldades, de problemas, de situações graves que a gente enfrentou no passado. Isso ficou muito forte marcado em nós. Então, muitas vezes é difícil a gente voltar ao mesmo quadro de vidas passadas. Muitas vezes na companhia de criaturas que também vivenciaram aqueles quadros do passado com a gente, onde a superação não foi muito boa, onde a gente sofreu muito. Não é fácil de maneira nenhuma. Então, as primeiras evocações que vêm são justamente essas. Mas nós estamos tendo contato com a doutrina, nós estamos tendo contato com essas informações, justamente para nos renovar, para a gente entender que depende de nós. Nós não podemos levar para outra encarnação essa mesma dificuldade. Nós não podemos estar lá mais 2 ou 3 reencarnações na frente, sofrendo a mesma problemática de hoje, porque eu não consegui superar. Porque enquanto eu não superar, eu não vou avançar. O Hamed tem uma mensagem bem interessante que ele diz que de nada adianta o teu desespero diante da vida, porque a vida não vai te dar ouvidos dessa forma. Enquanto você não solucionar esse problema, enquanto você não resolver essa situação, esse problema vai se repetir na sua vida variadas vezes, até que você resolva. Aí sim, quando você resolver, você diz assim, esse problema que vivia, não sei, desapareceu, foi resolvido. Então nós estamos aqui para isso. E a terceira lei que o André Luiz nos fala é a lei do campo mental, que está relacionada com o estudo e o aprendizado, que desenvolve em nós o discernimento e o raciocínio. Então essa é uma lei que também é universal, mas é uma lei que já nos coloca num patamar de evolução maior. E diz o seguinte, estabelece que cada um de nós só assimilará ideias, sugestões ou informações inéditas ou inovadoras se já desenvolvemos a compreensão necessária ao avanço desses pontos de vista. Quer dizer o que para nós? Cada um de nós precisa buscar o aperfeiçoamento, o conhecimento, para poder assimilar essas informações inéditas ou inovadoras que poderão chegar através do nosso pensamento. Porque se nós não tivermos essa mente já crescida, evoluída, nós não vamos, os espíritos não vão insuflar nenhuma ideia para nós, porque nós não temos campo mental para absorver isso aí. Então, a partir dessa ideia, a gente pode encontrar aqui o Erasto e Timóteo a dizer, quando encontramos em um médium, e aqui a gente substitui a palavra médium por ser humano, o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações, dele de preferência nos servimos. Então, quando os espíritos encontram uma mente equilibrada, uma mente organizada, estudada, com conhecimento, com informação, eles encontram um campo para colocar ideias, pensamentos, para enriquecer aquilo que a criatura já tem. Então, na lei do campo mental, não tem como uma mente que não estuda, que não busca se melhorar, se aperfeiçoar, sintonizar com esses ensinamentos. Ela vai ficar sempre naquela faixa negativa. E aí nós temos aqui, só para rememorar o que nós falamos, o estado das vibrações compensadas, a gente identificando aqui as 2 áreas de atuação do pensamento, de quem emite e da pessoa que são direcionadas. Então, a todo momento a gente está nessa vibração compensada, emitindo e recebendo. Nós atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Não existe outra lei no universo nesse sentido. Então, qualquer pensamento que a gente expresse, que a gente acredite, nós estamos induzindo os outros a pensarem como nós. A aceitação que os outros fazem de nossas ideias passa a ser questão de sintonia. Então, eu tenho um pensamento a respeito de uma determinada coisa, eu projeto esse meu pensamento, eu até defendo esse pensamento. Esse pensamento, ele só vai ter aceitação se essa pessoa tiver a mesma ideia que a minha. Vai gerar uma sintonia e a pessoa vai dizer, pensa exatamente como você. E aí formam-se os grupos, formam as ideias, e aí a gente vê hoje muita coisa nesse sentido, né? Por outro lado, ao sentirmos uma ideia, absorvemos e passamos a refletir todas
outras correntes mentais que se assemelham a essa ideia, comungando com os mesmos propósitos. Então, a ideia chegou, gostei, pronto, assimilei a ideia, estou comungando com os propósitos dessa ideia que chegou para mim. Nossas ideias e convicções nos ligam compulsoriamente a todas as mentes que pensam como nós, e quanto maior nossa insistência em sustentar uma ideia ou uma opinião, mais nos fixamos às correntes mentais das pessoas que se sentem como nós e que esposam as mesmas opiniões. A gente vê situações aí muito valiosas, mas também algumas que são até preocupantes, às vezes grupos religiosos que se fixam naquela ideia, naquele pensamento, e ali todos comungam daquela mesma ideia, a gente vê que é uma aberração, que é um absurdo, mas estão todos ali esposando as mesmas opiniões. Então Joana nos diz, não te discutes do que pensas, do que aspiras, do que falas, de como ages. Da mente procedem todos esses passos. E se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências de reciprocidade. Então temos cuidado com a nossa mente, com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, com o que a gente fala, como a gente age. Porque dessas nossas situações aí é que vão surgir os direcionamentos. E a gente vai sofrer a correspondência de reciprocidade. Aqui nessa imagem tem aqui o seguinte. Daí a necessidade imperiosa de nos situar nos ideais mais nobres, nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionados na viciação na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas. Então, o que a gente emite retorna para nós e volta reanimado. Então, precisamos pensar em coisa boa para retornar coisa boa. Porque quando eu penso em coisa ruim para o outro, para isso aqui, essa energia vai voltar para mim. E olha só esse dado. A força viva e atuante do pensamento propaga-se a uma velocidade superior à da luz. Nosso pensamento propaga-se a uma velocidade superior à da luz. Olha a velocidade da luz. 299.792.450 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Nosso pensamento se propaga com uma velocidade superior a essa da luz. A gente pensa rápido demais. Então, emitido por nós, o pensamento volta imediatamente a nós mesmos, compelindo-nos a viver da maneira espontânea e sua onda de formas criadoras. Então, eu penso, acho que o pensamento nem sai de mim, fica em mim. As partículas vão lá para o outro. Se eu desejo o bem para o outro, vai o bem, fica em mim, ele volta para mim. Se eu desejo o mal, esse mesmo pensamento com a mesma velocidade volta para mim. Então nós precisamos aprender a disciplinar essa força que nós temos. Então que a nossa conexão seja com a mente divina. A prece proporciona sintonia com as radiações superiores da mente divina, na qual mergulharás beneficiante com elas. Então elevemos o nosso pensamento. Vamos buscar essa onda mental grandiosa de prece, de vibração, de sentimento. Lógico que a gente não vai viver diretamente nisso. Mas vamos, quando o pensamento é, se ele está pensando nisso, eu vou fazer uma prece. Eu vou mentalizar aqui a divindade, vou pensar no bem. A prece impulsiona as desconhecidas energias do coração. Então nós nem conhecemos as energias que nós temos do coração. A partir do momento que a gente está fazendo uma prece, essas energias são impulsionadas, libertando-as com as imagens de nosso desejo. Então, aquela imagem, aquele pensamento vai libertar aquelas imagens que eu estou desejando. E essas imagens que ascenderam às esferas superiores tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Então, esses nossos pensamentos vão chegar a uma região espiritual onde a espiritualidade vai nos ver, vai perceber os nossos pensamentos. E aí nós vamos ter as respostas. Mas para isso a gente precisa se elevar. E a nossa ideia de conexão universal com o amor, princípio da vida universal, proporciona à alma em suas manifestações mais elevadas e puras a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco irradiante de toda a vida e de todo o amor. Então,
essa conexão com o amor que a gente vai buscar, embora a gente não saiba o que seja, mas dentro do pensamento, do bom sentimento, das boas ações, a gente já está a caminho, com certeza vai nos ligar a essa vida universal e vai nos elevar, vai nos dar essa intensidade de radiação que vai nos aquecer, que vai nos vivificar. E com isso, se Deus quiser, a gente vai, com certeza, se tornar esse foco ardente de toda a vida e de todo o amor. E eu trouxe aqui para finalizar essa prece de André Luiz, que eu achei belíssima, que fala de pensamentos impróprios. Ele diz o seguinte: Senhor e Mestre, vigia meus pensamentos, acomodado na certeza de que meus pensamentos são invioláveis aos meus semelhantes, muitas vezes ponho-me a pensar o que não devo, não poupando definições e julgamentos que, se revelados, me proporcionariam duras recriminações, se não momentos até piores. Movimento-me pela vida observando e analisando pessoas e circunstâncias, e nem sempre é possível furtar-me de pensamentos cujo teor não é nem fraterno nem misericordioso, levando-me a me recriminar intimamente após emitir-os. Bem sei que para conduzir à falta basta o pensamento, porém não me sinto perfeito o bastante para evitar que eu julgue conforme o meu estado de humor, levando a diminuir e até a ridicularizar o meu próximo em minha imaginação e em meus comentários, vez ou outra. Me guarda, Senhor, de perseverar em semelhante estado de alma, visto que só cabe a Deus o julgamento de coisas e pessoas, não me sendo permitido emitir conclusões, senão aqueles que possam beneficiar e restabelecer, reconstruir e reerguer. Sempre que eu me sentir inclinado a julgar mentalmente meus irmãos, diminuindo-os perante meu imenso orgulho, recorda-me de que, se eu já consigo visualizar com tamanha perfeição os erros e os fracassos alheios, este é o momento certo para que eu visualize e corrija os meus próprios erros e fracassos com perfeição semelhante. Assim seja. Achei belíssima essa prece, acho que vou precisar recorrer a ela mais vezes, porque ela diz tudo que eu preciso para disciplinar pensamentos, porque nós não estamos fora dessa faixa. A gente se pega julgando, a gente se pega pensando, a gente se pega criando faixas negativas, ondas negativas em nós. E às vezes a gente precisa também desse pedido de auxílio divino. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que a gente retorne em paz para o nosso irmão.